Neste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Quais são os produtos financeiros que a gente tem dentro do Tesouro Direto, como a gente faz para investir, como eles funcionam e se vale a pena ou não ter dentro do nosso portfólio de investimentos. Então fica até o final que a gente vai mostrar como a Rio Claro utiliza esse tipo de ativos dentro do portfólio dos nossos clientes. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos sócios da Rio Claro Investimentos e também sou um dos planejadores financeiros. O primeiro ativo que a gente vai falar, o primeiro produto financeiro do Tesouro Direto é a LFT, a antiga LFT, mais conhecida como Tesouro Selic. E hoje está muito em pauta a briga da Selic, né? A Selic vai continuar do jeito que está ou ela vai cair. E esse título, ele é um título pós-fixado, então lembrando às vezes aquele título CDB, uma LCI ali que a gente às vezes tem o costume de ver com o gerente do banco querendo trazer para a gente, né, que é uma porcentagem do DI. O Tesouro Selic, ele basicamente vai acompanhar a taxa Selic, o que foi pré-determinado ali junto do Banco Central, nas suas tomadas de decisões. O Tesouro Selic ele tende a acompanhar a meta da Selic. Tá? Ele é um ativo mais conservador, ele é muito utilizado ali para fazer às vezes uma reserva de emergência, um dinheiro ali que você tem uma liquidez mais rápida, pois ele não vai ter muita variação no preço do seu título. Vocês vão entender um pouquinho mais no final do vídeo, que alguns títulos têm uma volatilidade muito grande nos seus preços. Então o Tesouro Selic é o papel mais conservador, ele acompanha ali a economia a título de rentabilidade. Então você não precisa ficar se preocupando se a taxa de juros vai subir ou vai cair, se aquilo ali vai afetar o seu patrimônio de alguma forma, porque o título ele vai acompanhar a economia. Próximo título que a gente vai falar é o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Pré-fixado ele nada mais é do que um título que ele pactua uma taxa de rentabilidade, né, de remuneração em cima daquele capital, previamente num valor fixo. Por exemplo, hoje a gente está com o Tesouro Pré-fixado para 2029, com uma rentabilidade anual pactuada de 10,76% ao ano. O preço unitário desse papel está em 570 e o vencimento dele dá para 1º de janeiro de 2029. Para a gente chegar no valor desse título, a gente simplesmente pega o valor de R$1.000, que é o valor de face, traz a valor presente a uma taxa de 10,76 a valores de hoje, que a gente vai ter os 570,25 centavos. Qual é o grande problema desse título? Ah, Gabriel, parece um título simples, né? Eu pactuo uma taxa e se eu sigo ali o resto até o vencimento do título, eu vou receber aquela remuneração. Mas qual é a grande questão, qual é a grande pegadinha nesse título? Que dependendo de como a economia se comporta, esse título pode ter uma variação muito grande do preço. Por exemplo, se eu compro um título a 10% ao ano e a Selic, vamos supor que esteja em 8%. Eu estou tendo um retorno de 2% acima do que está sendo a Selic. Então esse é um bom título, certo? Agora, se o inverso acontece e a taxa de juros sair de 8% para 12%, aquele título que me pagava 10%, ele já deixa de ser interessante, ou seja, ele vai ter seu valor reduzido, justamente porque se alguém quiser, se eu precisar vender esse título no meio do caminho até o seu vencimento, nenhuma pessoa vai querer comprar esse título com uma taxa de 10% pactuada. Ela vai querer ajustar esse preço para chegar a algo perto de 12% para justificar eu conseguir vender esse título no meio do caminho. Eu vou exemplificar isso de uma forma muito simples dentro do site do Tesouro. Esse aqui é o mesmo título que a gente olhou, o pré-fixado de 2029. Se a gente pega aqui, a gente consegue ver qual foi a evolução da taxa ao longo do último ano. Então, em agosto de 2022, o mesmo título estava sendo negociado a 13,58. Hoje ele está sendo negociado a 10,76. Então, a gente viu ali, nos últimos 12 meses mais ou menos, uma queda dessa taxa, certo? Se a gente for olhar agora para o preço, a gente vê exatamente isso acontecendo, a inversão das coisas. Como a taxa caiu, o preço do título teve que subir. Então, em agosto de 2022, esse título estava sendo negociado a perto de 450, hoje ele está sendo negociado a 570. O próximo título que nós vamos falar hoje são as NTNBs, conhecidas como Tesouro IPCA+. Eles são títulos híbridos. O que isso significa? Que eles têm uma parte que é pré-fixada e uma parte que é pós-fixada. A parte pós-fixada é o IPCA, então ele vai corrigir o valor do título pelo IPCA. A parte pré-fixada
é a parte pactuada, ou seja, IPCA mais 5%, IPCA mais 7% e assim por diante. Depende muito do momento econômico. Existe uma variação desse título também, que é a NTN-B com juros semestrais, né? Que na verdade não são juros, são cupons, né? Então uma parte daquele título é amortizado semestralmente e você recebe aquele cupom que o pessoal chama de juros, mas na verdade são cupons que são pagos 2 vezes ao ano. Esses títulos, de uma forma geral, como eles são híbridos, eles são sempre atrelados ao IPCA, eles normalmente são títulos mais longos que a gente tem, que a gente vai ver 2045, 2050, 55, 60 e assim por diante. Então são títulos mais longos, são dívidas mais longas que o governo faz com você. Da mesma forma que a gente comentou do pré-fixado, a NTN-B, por ter uma parte dela pré-fixada, ela tem uma volatilidade muito grande. E pelo fato do título ser muito longo, ela traz ainda mais volatilidade dependendo da situação econômica. Eu vou mostrar exatamente o que aconteceu também no último ano com a NTN-B para vocês. A gente está pegando a NTN-B, o IPCA mais, né, 2035, de um ano. A gente vê que a taxa pactuada, vamos pegar aqui, em dia 5 de agosto de 2022, estava em 5,98%. O preço dela, no dia 5/8, estava em R$ 1.899,99. Tá? O que aconteceu quando a taxa caiu de quase 6 para 5,30? O preço disparou para R$ 2.241,35. Então é um título que agora pode parecer que está sendo um excelente título, porque a gente está vendo o título valorizando muito, mas o inverso aconteceu durante a pandemia, quando a gente teve ali, depois que a taxa de juros chegou no seu mínimo ali de 2% e ela inverteu e começou a subir de uma forma muito acelerada, esses títulos desvalorizaram demais. O último título que eu quero falar com vocês foi o último lançamento do Tesouro Nacional, que é o título Renda Mais. Ele foi um título criado com o propósito de complementar a aposentadoria. Então, ele é um título que ele é dividido, a essência dele é muito parecida com o do NTN-B, né, que é o IPCA+. Então, durante a fase de acumulação, ela funciona exatamente como uma NTN-B. Então, ela vai corrigir o valor do seu patrimônio pela inflação mais uma taxa de juros pactuada. E no momento do vencimento, tanto que quando vocês entram no site do Tesouro, como vocês podem ver, tem vários tipos de título, a cada 5 anos tem um título diferente. A partir daquela data, durante os próximos 240 meses ou 20 anos, você vai receber um valor mensal até aquele valor acabar. Como vocês viram, existem diversos produtos financeiros dentro do Tesouro Direto, assim como existem diversas ferramentas dentro do mercado financeiro. Se você quiser entender como essas ferramentas se encaixam dentro do seu planejamento financeiro, clica no link que está aqui na descrição e marca uma conversa com um dos nossos especialistas, que eles vão estar prontos para te atender. Um abraço e até o próximo vídeo.